Menino de 11 anos corre pelas ruas gritando por ajuda. Ninguém para. Diante de um prédio de luxo, ele implora: Senhor, por favor, salve minha irmã. Um milionário ouve. E o que ele faz muda tudo. O que parecia só um resgate revela uma verdade chocante e transforma aquele grito em um símbolo que vai chocar o país inteiro. Antes, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. A sirene de uma ambulância ecoava distante, mas Caio não tinha tempo para esperar. A respiração do garoto vinha em rajadas curtas, quase engasgando com o ar frio da manhã enquanto corria descalço pelo asfalto irregular. Luana, sua irmã de 7 anos, estava inconsciente em seus braços, o sangue escorrendo pela perna fina e encharcando o tecido sujo do pijama florido. O rosto dela estava pálido demais. As pessoas passavam por ele, algumas desviavam o olhar, outras fingiam não ver. Um homem apertou o passo ao lado dele, olhando para o celular, como se um menino ensanguentado carregando uma criança não fosse motivo suficiente para parar. Por favor, alguém me ajuda! Gritou Caio, a voz falhando na garganta, mas ninguém respondeu. Não era a primeira vez que gritava. Talvez fosse a 10ª. Ele nem sabia mais. As palavras perdiam força a cada quarteirão. Mas ele não podia parar. Se parasse, Luana talvez... Ele apertou os braços ao redor dela, protegendo-a do vento, do frio, da indiferença do mundo. Aquela manhã começou como qualquer outra. Fria, úmida, sem pão. Gilberto estava embriagado, como de costume, e deixou a janela aberta. Luana tentou alcançar o parapeito para fechar. Escorregou no balde com água suja que ele havia deixado ali. A queda foi brutal. Ela gritou. Depois, silêncio. Quando Caio chegou correndo, viu o corte aberto na perna da irmã, próximo ao tornozelo, o sangue formando um rio minúsculo que serpenteava pelo chão manchado de mofo. Gilberto não moveu um músculo, nem sequer levantou os olhos da garrafa. Isso é só frescura, disse. Foi naquele momento que Caio entendeu. Eles estavam por conta própria. Atravessou ruas, atalhos, cortou por dentro de um ferro velho. Uma garra de arame farpado rasgou seu calcanhar, mas ele seguiu correndo. Um segurança de farmácia tentou impedi-lo de entrar. Uma senhora murmurou algo sobre onde estão os pais dessas crianças. Caio segurava Luana como se o mundo fosse roubá-la. Quando alcançou a entrada do edifício imperial, o mais luxuoso do bairro, seus pés estavam em carne viva. O portão de ferro preto era alto, imponente, mas não o suficiente para assustá-lo. Ele se jogou contra ele com o ombro, gritando: Senhor, por favor, senhor, minha irmã vai morrer! Uma câmera girou com um clique sutil. No 10º andar, Henrique Vasconcelos, terno bem passado, relógio suíço, olhos cansados de uma noite sem dormir, observava o mundo lá embaixo, como quem assiste a um documentário sobre um planeta que já não é o seu. O grito subiu como um soco. Ele se moveu lentamente até a janela. Lá estava o menino, coberto de sangue, desesperado. Henrique franziu o senho. A imagem mexeu com algo que ele havia trancado há muito tempo. Outra lembrança atravessou sua mente. Uma menininha loira, olhos vivos, o rosto suado de febre e o tempo perdido. Ele desceu. Enquanto isso, Caio tentava forçar a entrada. Um porteiro finalmente apareceu, mas apenas para xingá-lo e ameaçar chamar a polícia. Você não pode ficar aqui. Vai espantar os moradores. Ela tá morrendo, moço. Por favor, eu só preciso de ajuda. Só ajuda. Caio já nem conseguia gritar. Foi quando Henrique abriu a porta. Por um segundo tudo parou. Caio encarou aquele homem com olhos cheios de lama e medo. Henrique, parado na entrada, viu o sangue pingando da perna de Luana, os pés de Caio em carne viva, e a determinação absurda daquele pequeno corpo em não soltar a irmã. Leva ela para o hospital. Agora, eu pago. Eu faço o que precisar. Só salva ela. Henrique não respondeu de imediato, mas estendeu os braços. Me dá ela. Caio hesitou.
Seus olhos imploravam por confiança, mas ele ainda segurava a irmã como se ela pudesse sumir. Ela vai morrer, garoto. Me deixa ajudar. Caio finalmente entregou. O homem pegou Luana nos braços, virou-se para o porteiro e disparou. Liga agora para o SAMU e depois prepare o carro. A gente vai junto. O porteiro, sem reação, obedeceu. No banco de trás do carro de Henrique, a cabeça de Luana repousava no colo de Caio. Henrique dirigia como se fosse atropelar o mundo se ele não saísse da frente. Ela vai ficar bem? Caio perguntou, sem olhar para ele. Henrique respondeu sem desviar os olhos da rua. Eu vou fazer o que for preciso para isso acontecer. A sirene do carro soava em sua cabeça, ainda que não estivesse ligada. Henrique nem percebeu quando começou a acelerar mais do que devia. Ele só pensava em uma coisa: não posso falhar de novo. Chegaram ao hospital. Henrique entrou exigindo atendimento imediato. Enfermeiras correram, médicos vieram. Caio, impedido de entrar, ficou do lado de fora da sala de emergência, com os pés cheios de sangue seco e o peito em carne viva. Ele sentou no chão frio e começou a chorar, baixinho, sem gritos, como quem sabia que ninguém ouviria. Henrique voltou minutos depois, respirando pesado. Estão cuidando dela? Caio assentiu sem encará-lo. Qual o nome dela? Perguntou Henrique. Luana. E o seu? Caio. Silêncio. Henrique se sentou ao lado do menino, mesmo de terno, mesmo no chão. A gente vai dar um jeito, Caio. O menino não respondeu, apenas encostou a cabeça no ombro do homem. Foi a primeira vez em meses que alguém o deixou fazer isso sem empurrá-lo para longe. Henrique apertava os dedos no volante como se pudesse impedir o tempo de passar. O som da máquina de oxigênio que mantinha Luana estável dentro da ala pediátrica parecia ecoar em sua mente mesmo fora da sala. Ele já havia discutido com 3 médicos e um administrador. Usou o nome, o dinheiro, a influência, tudo, mas nenhum deles podia prometer o que ele queria ouvir. Ela vai ficar bem. Caio permanecia em silêncio, sentado numa cadeira de plástico azul na sala de espera, o olhar fixo num ponto qualquer do piso cinza. Os pés sujos e machucados estavam cobertos por uma gaze improvisada, feita por uma enfermeira apressada. Ele não havia comido, nem pedido, nem reclamado. Henrique observava aquilo e por um momento sentiu um tipo de peso que não era financeiro nem empresarial. Era mais profundo, quase ancestral. Quer alguma coisa? Água? Um lanche? Perguntou. Caio negou com um leve movimento de cabeça. Henrique assentiu devagar e se afastou, mas não muito. Apenas o suficiente para recostar-se contra a parede e permitir que seus pensamentos fugissem para lugares que há tempos evitava. A filha dele, Isabela, teria feito 13 anos naquele mês. Flash. A memória vinha com cheiro de hospital. Outra sala de espera, outro silêncio. Ele e a mãe dela, Lara, de mãos dadas por formalidade, mas os olhos já vazios de conexão. Isabela havia acordado com febre 3 dias antes. Um vírus raro, disseram. A progressão foi rápida e irreversível. Henrique não chorou no enterro. Não porque não sentisse, mas porque não conseguia. Você prometeu que ia protegê-la, dizia a voz que ele nunca conseguia calar. A imagem de Caio correndo com Luana nos braços havia perfurado aquela camada grossa de indiferença construída ao longo dos anos. O desespero do menino, o olhar suplicante, o sangue misturado à chuva, tudo aquilo tinha rompido alguma coisa. Um espaço que Henrique não sabia que ainda existia. Ele observou Caio, agora encolhido, tentando manter-se acordado, mas os olhos teimavam em fechar. Vai descansar um pouco, disse Henrique, aproximando-se. Não posso. Ela pode precisar de mim, respondeu Caio, num sussurro arranhado. Henrique queria dizer que havia médicos, que agora ela estava em boas mãos. Mas as palavras morreram antes de sair. O menino já tinha aprendido que confiar em adultos era perigoso. E por algum motivo, aquilo doía mais do que deveria. O celular de Henrique vibrou. Era um sócio da empresa.
Onde você está? A reunião com o grupo chinês começa em 20 minutos. Henrique olhou para a tela por alguns segundos antes de desligar sem responder. Ali, naquele hospital mal iluminado, com cheiro de antisséptico e medo, ele fez algo que não fazia há anos. Ignorou o mundo dos negócios. Pela primeira vez, aquilo parecia distante, pequeno, insignificante. Quando voltou para perto de Caio, sentou-se ao lado dele, desta vez sem terno impecável. A gravata já solta, o colarinho amassado. Ele observou o menino, que agora lutava contra o sono, como quem se agarra à beira de um precipício. "Posso contar uma coisa?" disse Henrique, após alguns segundos. Caio olhou de lado, desconfiado, mas não disse nada. Henrique continuou. "Minha filha também ficou internada uma vez. Eu achei que ela ia sair dali, que era só um susto. Mas..." A voz falhou. Mas ela não saiu. Caio ficou em silêncio por um momento. Depois, com uma calma devastadora, perguntou: "Era só vocês dois?" "Éramos 3. Eu, ela e a mãe dela. Mas a gente se separou. Depois que ela morreu." Henrique assentiu. Não tinha energia para mentiras suaves. Caio voltou os olhos para o chão. "Eu também só tenho ela." Henrique não respondeu. Às vezes, o silêncio era mais respeitoso do que qualquer palavra. Horas se passaram. Luana foi transferida para o quarto de observação. O médico explicou a Henrique que o corte havia sido profundo, mas não atingira artérias maiores. Foram feitos pontos e ela receberia antibióticos por precaução. Nenhuma infecção detectada por enquanto. Com sorte, alta em 2 dias. Henrique repetiu as informações para Caio. O menino balançou a cabeça com um ar de quem entende mais do que deveria. "Posso ver ela?" "Daqui a pouco. Ela ainda está dormindo." Caio não reclamou. Apenas encostou a cabeça na parede e fechou os olhos, os lábios murmurando algo inaudível. Uma prece, talvez. Henrique caminhou até a recepção e entregou os dados do plano de saúde. Pagaria tudo, claro. A atendente pareceu surpresa ao vê-lo ali. O nome dele ainda tinha peso, mas Henrique já não se importava com reputação. No corredor, parou diante do espelho do banheiro. As olheiras, a barba por fazer, a expressão cansada, não eram mais de executivo. Eram de alguém que estava prestes a se importar com outra vida além da própria. Voltou até Caio, que agora dormia, o corpo curvado na cadeira, os pés ainda feridos, mas os músculos relaxados. Henrique tirou o paletó e cobriu o menino. Fez isso sem pensar, sem medo de julgamento. Do outro lado da porta de vidro, Luana dormia. E naquele instante, entre 2 mundos, o do luxo e o do abandono, Henrique fez uma escolha silenciosa. Ia ficar. A madrugada arrastava suas horas como um animal ferido. O relógio da recepção marcava 3 da manhã, e a sala de espera do hospital era um mundo em si. Fria, mal iluminada, silenciosa demais para um lugar onde vidas se penduravam por fios. Caio estava ali, pequeno, mas irremovível, com os pés ainda envoltos em gaze suja e o corpo encolhido numa cadeira rígida de encosto reto. Desde que Luana fora internada, ele se recusara a sair. Enfermeiras tentaram persuadi-lo, um ou outro médico sugeriu que ele fosse dormir, mas nada funcionou. Ele apenas dizia: "Eu vou ficar aqui. Se ela acordar, eu preciso estar aqui." Henrique, por mais que tentasse, não conseguia convencê-lo do contrário. Também não se afastava. Dormira apenas 30 minutos de pé, apoiado na parede mais afastada da sala. Quando abriu os olhos, viu Caio ainda acordado, com as mãos juntas no colo, os olhos arregalados, não de medo, de atenção, como se bastasse ele piscar para o mundo desmoronar de novo. A atendente do balcão observava os dois com certa repulsa disfarçada. Quando Henrique pediu um cobertor extra, ela apenas disse: "Isso aqui é um hospital público, senhor, não hotel." Henrique olhou para ela por 2 segundos a mais do que seria confortável e respondeu seco: "Então que funcione como hospital." Pegou o cobertor que ela finalmente trouxe, dobrou e colocou atrás das costas de Caio, improvisando um encosto.
O menino não reclamou, apenas agradeceu com um fio de voz. O tempo avançava, mas para Caio tudo estava congelado. Sua irmã, seu único elo com o que restava de inocência, estava do outro lado de uma parede de vidro, conectada a fios e apitos. Toda vez que um monitor piscava diferente, seu corpo disparava em alerta. Henrique sentou-se ao lado dele novamente, desta vez com 2 copos de chá morno. Estendeu um para Caio. Não é muito doce, mas é quente. Caio aceitou. Soprou antes de beber. As mãos tremiam. Henrique observava. Cada gesto daquele garoto falava mais do que palavras. Uma maturidade gasta demais para caber num menino de 11 anos. Já dormiu um pouco? Não posso. Às vezes ela chama por mim no sono, quando tá com medo. E quando ela não chama, eu chamo por ela. Henrique sentiu o peito apertar. Isabela também fazia isso. Às vezes batia na parede do quarto só para ouvir ele bater de volta. Você sempre cuidou dela assim? Caio hesitou. Desde que minha mãe morreu, a gente morava com ela. Depois foi com a avó. Mas aí a avó ficou doente e o Gilberto apareceu com uns papéis dizendo que era nosso parente e podia ficar com a gente. Disse que ia ser melhor do que orfanato. Henrique franziu o senho. Ele é parente? Eu acho que é primo da minha mãe, mas nunca vi antes. E, depois que a avó morreu, ninguém mais apareceu. Henrique abaixou o olhar. Era assim que as crianças desapareciam em frestas legais, nas brechas do descaso, nos atalhos do esquecimento. E o que ele fazia com vocês? Caio olhou de lado, desconfiado, mas havia algo no tom de Henrique que não exigia pressa. Então ele respondeu devagar. Às vezes ele só ignorava. Passava dias bebendo, mas quando ficava bravo, era pior. Já jogou meu prato de comida na parede porque a colher caiu no chão e bateu na Luana quando ela acordou chorando. Henrique fechou os punhos por instinto. E ninguém nunca percebeu, na escola, vizinhos. Ele tirou a gente da escola. Disse que podia ensinar em casa, mas ele só ficava dormindo. Henrique respirou fundo, controlando a raiva que nascia no estômago. Sabia que se deixasse transbordar, Caio recuaria. Ela vai melhorar. Ela é forte. Caio balançou a cabeça concordando, mas com uma expressão que dizia: ela só é forte porque teve que ser. Silêncio. Um monitor apitou do outro lado do vidro. Henrique levantou, mas uma enfermeira fez sinal de que estava tudo sob controle. Ele voltou a se sentar. Você não precisava ter ajudado, disse Caio de repente. Henrique olhou para ele, surpreso. Por que diz isso? Ninguém nunca ajuda. Quando a gente pede, as pessoas desviam. E você podia ter feito igual. Mas você parou. Henrique não soube o que responder. Apenas deu um leve sorriso. Talvez porque um dia eu também precisei pedir ajuda. E ninguém parou. A resposta pareceu honesta o suficiente para Caio, que relaxou um pouco. Henrique observou mais uma vez o menino, o olhar cansado, os olhos fundos, os pés maltratados. E pensou que, se o mundo tivesse um mínimo de justiça, aquela criança estaria dormindo num quarto com pôsteres coloridos, discutindo o dever de casa e não testemunhando a vida da irmã ser decidida por monitores e morfina. Você vai ficar com ela? Henrique assentiu. Enquanto ela precisar. Enquanto você quiser. Caio encarou o homem por um longo momento. Depois, como se fosse a primeira vez que confiava em alguém desde a morte da mãe, encostou-se no ombro dele e fechou os olhos. Não para dormir, mas só para descansar um pouco da dor. A sala de espera não perdoava. Era um lugar onde o tempo se dobrava sobre si mesmo e expunha o pior da condição humana: pressa, indiferença, cansaço, burocracia. Mas naquele momento, também era o lugar onde 2 mundos distintos, um garoto ferido e um homem quebrado, começavam silenciosamente a se reconstruir um no outro. A manhã chegou sem cerimônia, despejando luz fria pelas janelas do hospital. Caio ainda dormia, encolhido na cadeira com o paletó de Henrique cobrindo os ombros. Henrique, por sua vez, estava de pé,
escorado na parede, de olhos abertos e rosto cansado. Não dormira nem por 5 minutos. Algo em sua respiração denunciava tensão mal contida, e era mais do que preocupação com a recuperação de Luana. Era pressentimento. Às 9h11, a porta de vidro da recepção se abriu com violência. A enfermeira do balcão levou um susto e um segurança se levantou em alerta. Um homem entrou como um vendaval, alto, magro, cabelos mal cuidados, olhos fundos e vermelhos. Por bebida ou raiva, era difícil saber. "Onde ela tá? Cadê minha menina?" Gilberto Martins. O nome estava no prontuário de Luana como responsável legal. E agora estava ali, exigindo respostas com o tom de quem não estava acostumado a ser contrariado. Henrique ergueu o olhar devagar e se endireitou, caminhando até ele. "O senhor é Gilberto?" perguntou firme. "Quem é você, carniceiro? Tá achando que pode pegar criança da rua e sair levando por aí? Essa menina é minha." Henrique sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. O olhar de Gilberto estava em chamas, mas seus movimentos eram erráticos, impulsivos, o tipo de homem que se impõe no grito, não no argumento. "A menina estava ferida e sem assistência. Eu apenas a levei ao hospital." "Você não tem esse direito. Você está sequestrando meus filhos." Caio acordou com a gritaria e levantou em sobressalto, tropeçando ao tentar se aproximar. "Não vai com ele, Caio!" gritou Gilberto apontando. "Esse homem não é seu pai. Não tem nada a ver com vocês." "E você tem!" Caio respondeu, num grito tão raivoso que até a recepcionista se calou. Gilberto se virou, surpreso com a audácia. Mas antes que pudesse se aproximar de Caio, Henrique deu um passo à frente. "Se o senhor encostar um dedo nele, eu chamo a polícia agora mesmo." "Chama! Vai chamar, rico de merda! Quero ver tirar minha guarda na base do dinheiro." Henrique não respondeu. Pegou o celular do bolso e discou. "Polícia. Unidade de atendimento." O efeito foi imediato. Gilberto recuou um passo, não por medo, mas por cálculo. Sabia como escapar da lei, mas Henrique estava disposto a levá-la até ele. Em menos de 10 minutos, 2 policiais chegaram. A cena era tensa. Henrique de braços cruzados, Caio colado na parede, protegendo a entrada da UTI, e Gilberto gesticulando e gritando. "Essas crianças são minhas. Esse homem invadiu minha casa e roubou a menina." "Mentira!" Caio rebateu. "Ele não invadiu. Eu que fugi, eu que pedi ajuda." Os policiais se entreolharam, um deles pegando o caderno de anotações. "Senhor Gilberto, o senhor possui documentos que comprovem a guarda legal da menor?" "Claro que sim. Tá tudo em casa. Querem ir lá buscar agora?" "Então o senhor terá que acompanhar a gente até a delegacia. Teremos que registrar a ocorrência dos fatos." Gilberto bufou, mas calou-se. Sabia que, no jogo da autoridade, às vezes o silêncio era mais valioso que o confronto. Enquanto os policiais o escoltavam, uma mulher de postura rígida e prancheta nas mãos atravessou a recepção. Usava óculos retangulares e um crachá que dizia Serviço de Proteção à Criança e ao Adolescente. "Meu nome é Teresa. Recebemos uma denúncia anônima de possível negligência. Estou aqui para abrir uma investigação preliminar." Henrique ficou aliviado, mas também curioso. Sabia que alguém teria que abrir esse caminho institucional. Não esperava que fosse tão rápido. "Foi o senhor que socorreu a menina?" ela perguntou. Henrique assentiu e entregou um envelope com cópia dos atendimentos médicos, laudo da emergência e recibos do hospital. Teresa leu rapidamente e fez anotações. "E a criança, Caio, está sob sua guarda agora?" "Não oficialmente, mas ele está comigo desde ontem. Dormimos aqui mesmo." "Tem onde levá-lo hoje?" Henrique olhou para Caio. O menino silencioso observava tudo com olhos de quem não estranha mais os processos burocráticos da dor. "Tenho, mas só se ele quiser ir."
Caio assentiu de leve, sem palavras. Teresa anotou. Luana precisa ficar sob observação por mais 24 horas, mas abrirei processo de apuração imediata. A permanência com o senhor Henrique será considerada medida protetiva temporária sob acompanhamento. Henrique respirou fundo. A palavra temporária já era um avanço, mas também significava que a luta estava apenas começando. Mais tarde, enquanto Caio comia um sanduíche seco do refeitório e Henrique resolvia os trâmites com a assistente social, Gilberto foi liberado, não sem deixar um recado. Isso ainda não acabou. Eu vou buscar minha menina e não vai ter advogado de rico que me segure. Henrique encarou-o nos olhos. Não respondeu, mas pensou. Vamos ver se o sistema te protege tanto quanto protegeu essas crianças até agora. No corredor, Teresa chamou Henrique de lado. Preciso ser honesta com o senhor. Mesmo com os laudos e a situação de urgência, o senhor não é parente. O juiz pode não conceder guarda definitiva com base apenas em boa vontade. E o que é necessário? Provas, testemunhos e tempo. Henrique olhou para Caio, que ria discretamente diante da televisão do refeitório, onde passava um desenho animado. Aquela risada curta, tímida, era o som mais valioso que ouvira em muito tempo. Tempo é tudo que eu tenho agora. O quarto de recuperação de Luana era branco demais. As paredes, os lençóis, a luz fluorescente, tudo gritava asepsia, mas nada disso limpava o medo que ainda pairava no ar. Ela dormia, o rosto ainda pálido, mas com a respiração regularizada. Os hematomas ao redor do tornozelo começavam a desinchar. Aos poucos o corpo se curava, mas Caio sabia que os ossos não guardavam os piores machucados. Sentado na poltrona ao lado da cama, Caio desenhava com uma caneta azul numa folha de papel ao maço. Pequenos rabiscos de uma casa sem janelas, uma cama com grades, um homem com olhos grandes e mãos desproporcionais. À primeira vista, parecia arte infantil, mas havia uma angústia sutil em cada linha. Henrique, do outro lado do quarto, observava em silêncio. "Quem é esse?" perguntou, apontando para o desenho. Caio hesitou. Depois respondeu. "É o monstro." "O que ele faz?" Grita, bebe, some, depois volta. Henrique se aproximou devagar e sentou-se no chão, cruzando as pernas, como quem não queria ser mais alto que o menino. "Ele bate?" Caio assentiu. "Às vezes sim, às vezes não. Mas quando ele não bate, também é ruim. Ele esquece da gente, como se a gente não existisse." O silêncio no quarto foi perfurado apenas pelo bip constante dos aparelhos. Henrique sentiu algo revirar dentro do estômago. Era diferente de indignação. Era um tipo de raiva que vinha com vergonha. Vergonha de um mundo que permitia isso acontecer e de si mesmo por ter passado tanto tempo sem notar. "Você chegou a contar para alguém?" Caio balançou a cabeça. "Ninguém ouve criança pobre. Só chamam a gente de problema. Ou dizem que a gente deve estar mentindo." Henrique ficou calado. Não havia defesa possível. Ele sabia que Caio estava certo. "E a escola?" "Ele tirou a gente de lá. Disse que era ensino domiciliar. Mas ele só dormia. Eu ensinava Luana. Usava uns cadernos velhos que achei numa caixa. Ela gostava das palavras. Fazia desenhos para cada uma. A letra dela é bonita, né?" Henrique assentiu. Lembrava-se de ter visto anotações dos papéis ao lado da cama de Luana. Pequenos rabiscos com palavras como água, panela, cachorro e desenhos delicados ao lado. Tudo com traços tímidos, mas expressivos. "E comida?" Caio olhou para o chão, como se hesitasse em responder uma pergunta cuja resposta envergonhasse o universo. Nem sempre tinha. Às vezes, a gente comia arroz cru com água. Uma vez, achei um pacote de biscoito mofado na rua. Tirei o mofo e dei para Luana. Ela sorriu. Eu lembro daquele sorriso até hoje. Henrique virou o rosto disfarçando a ardência nos olhos. Aquela descrição, tão seca, sem dramatização, tornava tudo mais brutal. "Você cuidou dela melhor do que muito adulto." Caio deu de ombros. "Ela é tudo que eu tenho."
Henrique se levantou e foi até a janela. Lá fora, a vida parecia funcionar normalmente. O estacionamento estava cheio. Mães empurravam carrinhos de bebê. Um vendedor de algodão doce cruzava a calçada. Um pai tirava selfie com o filho na entrada do hospital. A normalidade do mundo doía mais do que qualquer violência explícita. Como é que ninguém viu isso acontecer? Como é que todo mundo passou por eles sem notar? Henrique fechou os olhos e respirou fundo. Mais tarde, ao sair para comprar algo para os dois comerem, parou na cafeteria do hospital. A atendente, uma senhora de voz suave, comentou: "O senhor está acompanhando os irmãos da emergência, né?" "Sim. O menino, ele é diferente. Não chora alto, não reclama. Parece adulto pequeno." Henrique sorriu, mas foi um sorriso triste. É que ele teve que ser. Ao voltar ao quarto, encontrou Caio dormindo com a cabeça apoiada na beira da cama da irmã. Luana, por sua vez, ainda dormia, os olhos se movendo sob as pálpebras, como se sonhasse. Henrique deixou os lanches em cima da mesa e puxou uma cadeira para si. Enquanto observava os dois, sentiu o que até então evitava nomear: pertencimento. Não era só caridade, nem piedade. Era algo mais visceral. A certeza de que aquelas duas vidas estavam agora entrelaçadas à dele. Que algo havia mudado. Para sempre. No corredor, Teresa apareceu com uma pasta sob o braço. "Preciso de mais detalhes. A denúncia está registrada, mas os trâmites são lentos. Gilberto apresentou documentos formais de guarda, datados, validados. A menos que haja uma contraprova, ele ainda é o responsável legal." Henrique estreitou os olhos. Mesmo depois de tudo isso? Sim, o sistema protege a estrutura formal. E a gente precisa quebrar essa estrutura com relatos, laudos, testemunhos, senão ele pode alegar alienação parental ou manipulação de terceiros. Henrique respirou fundo. "O senhor está disposto a se envolver até o fim?" Ele olhou para a cena no quarto. Caio adormecido, Luana cercada de fios, a paz tênue que se instalava no meio do caos. "Sim, estou." A sala era pequena, abafada e cheirava a papel velho. Uma estante estreita, repleta de pastas, com etiquetas escritas à mão, ocupava quase toda a parede dos fundos. No centro, uma mesa de madeira riscada com marcas de caneta e pequenos arranhões. Na frente dela, duas cadeiras estofadas. Teresa, a assistente social, ajustava os óculos e abria uma nova pasta enquanto Caio entrava. Henrique esperava do lado de fora, andando de um lado para o outro no corredor. Sentia-se inútil. Era como assistir alguém tentando desarmar uma bomba sem poder tocar em nada. Caio sentou-se com rigidez. As pernas balançavam discretamente sem tocar o chão. Evitava o olhar direto de Teresa. "Tudo bem se eu gravar, Caio? Só para registrar as informações corretamente. Ninguém além da vara da infância terá acesso." Ele assentiu, quase imperceptivelmente. Teresa pressionou o botão do gravador. O som do clique preencheu o ambiente como um sinal de que tudo dali em diante estava sendo oficialmente ouvido. "Você pode me contar com suas palavras como é, ou era, sua vida com o Sr. Gilberto?" Caio olhou para a janela fechada. O vidro sujo deixava passar um fiapo de sol. Ele apertou os dedos das mãos. "Ele cuidava da gente?" Dizia que sim, mas não cuidava de verdade. Ele bebia. Às vezes, sumia por uns dias. "E nesses dias vocês ficavam sozinhos?" Caio assentiu. "E Luana, como ela reagia?" Ela chorava, mas baixinho, para ele não ouvir. Teresa fazia anotações. A caneta riscava com calma, mas a mão tremia sutilmente. "Caio, você já tentou contar isso para alguém antes?" O menino hesitou. "Uma vez. Para a professora. Mas depois que a gente saiu da escola, nunca mais deu." "E você tem medo de contar tudo?" A resposta demorou. Quando veio, foi como um sussurro. "Tenho medo de tirarem a gente, um do outro." Teresa parou de escrever. "Ninguém quer separar vocês. Estamos tentando entender como proteger vocês dois, mas precisamos saber o que aconteceu." Caio mordeu o lábio inferior.
A mão escorregou do joelho para o bolso da blusa. De lá, puxou um pequeno pedaço de papel dobrado, quase transparente de tanto ser manuseado. Posso ler o que está aqui? Teresa assentiu. Caio desdobrou com cuidado. Era um recorte de caderno, escrito a lápis com letras miúdas e trêmulas. Eu escrevi isso no dia em que achei que a Luana ia morrer, mas não tive coragem de mostrar para ninguém. Ele respirou fundo e leu. Hoje ela caiu. Eu gritei. O chão ficou vermelho. Gilberto não veio. Eu peguei ela no colo e andei até onde a rua faz barulho. As pessoas olhavam, mas ninguém ajudava. Eu achei que ela ia fechar os olhos e não abrir mais. Então um homem parou. Ele não me conhecia, mas parou. E eu achei que talvez Deus existisse de novo. Teresa levantou os olhos lentamente. Estavam marejados. Pela primeira vez, ela não sabia o que perguntar a seguir. Caio guardou o papel no bolso, como quem devolve uma oração para o altar. Ele só me olhou. O homem. Aquele dia. Ele não disse, sai daqui, nem procura outro lugar. Ele só abriu os braços. Teresa apertou os olhos. Aquilo não estava no protocolo. Nenhuma formação a preparara para essa frase, dita com tanta verdade por um menino tão pequeno. Caio, esse homem que te ajudou, você confia nele? Sim. Por quê? Caio pensou por um instante. Depois disse, porque ele olhou para mim como se eu existisse. Do lado de fora, Henrique continuava a andar em círculos. O tempo parecia suspenso, mas sua mente corria. Pensava em advogados, processos, tempo de resposta, relatórios. Mas, acima de tudo, pensava na confiança que Caio havia depositado nele. Uma confiança silenciosa, mas viva. A porta se abriu devagar. Caio saiu, os olhos vermelhos, mas não tristes. Henrique se aproximou, abaixou-se à altura dele. Tudo bem? Caio assentiu. Teresa apareceu logo atrás, mais séria do que o habitual. Mas havia algo diferente em sua postura. Uma decisão. Senhor Henrique, gostaria de falar com o senhor por um momento. Foram até a sala dela. Sentaram-se. Escutei o suficiente para saber que esse caso precisa ser tratado com urgência. A partir do depoimento do Caio, registrarei um novo parecer. Vou recomendar ao juiz a manutenção da guarda provisória com o senhor, como medida de proteção e estabilidade emocional. Henrique não respondeu de imediato. Sentiu algo como um alívio envergonhado, como se respirar fosse permitido de novo. Mas aviso, essa é só a primeira etapa. O processo oficial ainda vai começar. O senhor será avaliado e testado. Mas se estiver mesmo comprometido... Estou. Teresa olhou fundo nos olhos dele. Então prepare-se, porque agora não tem mais volta. Henrique não se intimidou, apenas respondeu. Eles também não têm para onde voltar. O prédio da vara da infância parecia pequeno demais para conter histórias tão grandes. O teto era baixo, o piso gasto e a recepção cheirava a café requentado e tinta velha. Havia crianças sentadas em bancos de madeira, algumas brincando, outras olhando para o vazio. Pais irresponsáveis com olhos ansiosos circulavam com pastas nas mãos, como se papéis pudessem redimir decisões que o destino já havia tomado. Henrique chegou cedo. Usava terno escuro, discreto, não para impressionar, mas para não dar motivos ao contrário. Caio, ao lado dele, usava uma camisa social que estava um pouco grande nos ombros. Luana não compareceria. Ainda estava sob cuidados médicos e um laudo justificava sua ausência. Do outro lado da sala de espera, Gilberto apareceu. Terno barato, gravata torta, barba mal feita. Ao lado, um advogado público que folheava o processo com tédio profissional. Gilberto não olhou para Caio. Apenas ajeitou a gola do paletó e caminhou direto para a sala de audiências, como quem já sabia o caminho. Teresa chegou logo depois, pastas em mãos, postura firme. "Estão prontos?" perguntou. Henrique assentiu. Caio apenas apertou um papel dobrado que carregava no bolso. Quando entraram na sala, o juiz já os aguardava. Um homem de meia idade, rosto cansado,
expressão neutra. À sua esquerda, uma promotora. À direita, uma escrivã. A formalidade do ambiente parecia esmagar o ar. Henrique sentiu um leve suor nas costas. A audiência começou com o básico: nomes, documentos, confirmação de presença. Em seguida, o juiz passou a palavra para Teresa, que leu seu parecer com voz firme. Relatou as condições precárias do ambiente onde as crianças viviam. Mencionou o histórico de negligência de Gilberto e enfatizou o depoimento de Caio como coerente, claro e emocionalmente consistente. Ainda assim, reforçou que a guarda concedida até então era provisória e qualquer decisão hoje também seria. O advogado de Gilberto contra-atacou com frieza. O senhor Gilberto é o detentor legal da guarda das crianças. Não há denúncia criminal formal até o momento. Além disso, a interferência de um terceiro sem vínculo sanguíneo, ainda que bem intencionado, pode caracterizar alienação parental. O juiz franziu o senho. Senhor Henrique Vasconcelos, por que o senhor está envolvido neste caso? Henrique respirou fundo e falou com calma. Eu vi uma criança pedindo ajuda, ferida, desesperada, carregando a irmã no colo. E ninguém mais parou. Eu parei. E não consegui mais voltar para casa como se aquilo não tivesse acontecido. O juiz assentiu lentamente, mas sua expressão continuava dura. O senhor entende o peso de uma decisão como essa? Está ciente das responsabilidades legais, emocionais e psicológicas de assumir o cuidado de duas crianças? Entendo. Não estou pedindo para ser herói. Só não quero que elas voltem para um lugar que pode destruí-las. Gilberto interrompeu exaltado. Eu nunca encostei um dedo nessas crianças para machucar. Sempre fiz o que pude. Elas eram ingratas. O juiz bateu com a caneta na mesa. Senhor Gilberto, por favor, essa audiência não é um confessionário emocional. Fale por meio do seu advogado. O ambiente ficou tenso. O juiz olhou para Caio. Você gostaria de falar? Todos os olhares se voltaram para o menino. Caio se levantou devagar. Caminhou até a frente da sala com o papel ainda apertado nas mãos. Colocou-o sobre a mesa do juiz. Isso aqui é um desenho. Eu fiz no dia em que achei que a Luana ia morrer. O juiz abriu o papel. Silêncio. O desenho era cru. Uma cama cercada por sombras. Um corpo pequeno deitado. Uma figura de olhos vazios ao lado. E ao fundo, um caixão. Por que desenhou isso? Caio olhou para o chão antes de responder. Porque era o que eu via quando fechava os olhos. Eu pensei que ela não ia acordar. Eu não sabia mais o que fazer. E quando todo mundo passava e ninguém parava, eu pensei que ela ia morrer ali. Que ela ia morrer no meu colo. E que ninguém ia nem perceber. O juiz manteve a expressão neutra, mas apertou os lábios. A promotora ajeitou os óculos sem conseguir esconder a emoção. E esse homem, o senhor Henrique, quem é para você? Caio respondeu sem hesitar. É o primeiro adulto que me ouviu sem me chamar de mentiroso. O primeiro que viu a Luana e não disse, isso não é problema meu. Silêncio. O juiz fechou o desenho com cuidado. Respirou fundo. Depois voltou-se para todos na sala. Diante do depoimento da criança, do relatório da assistente social, dos documentos médicos e da ausência de contraprova por parte do atual guardião, este juízo decide manter a guarda provisória das crianças com o senhor Henrique Vasconcelos, sob monitoramento regular do Conselho Tutelar. O senhor Gilberto será impedido de se aproximar das crianças até a reavaliação definitiva. Audiência encerrada. Gilberto se levantou bruscamente, mas foi contido por seu advogado. Enquanto era conduzido para fora, lançou um olhar fulminante para Henrique. Mas este nem piscou. Caio caminhou de volta para Henrique, que se abaixou e o abraçou, dessa vez sem reservas. Teresa, do canto da sala, sorriu discretamente. Ao saírem do tribunal, o céu estava encoberto, mas não chovia. Henrique apertou o ombro de Caio. Você foi muito corajoso. Caio, sem olhar para cima, respondeu. Eu só disse a verdade, e agora acho que ela tem uma chance.
O carro parou diante de um portão de alumínio cinza claro que se abriu com um leve zumbido elétrico. A casa de Henrique era discreta, moderna, com linhas retas e fachada de vidro opaco. Um jardim bem cuidado ocupava a frente e havia um cheiro sutil de lavanda misturado ao frescor do final de tarde. Para Caio e Luana, era como pisar em outro planeta. Luana segurava a mão do irmão com força. A perna ainda machucada estava enfaixada, mas ela conseguia andar com cautela. Seu olhar saltava de um detalhe ao outro. A grama aparada, a fonte com pedras brancas, uma escultura metálica no hall de entrada. Tudo era silencioso demais, limpo demais. Henrique destravou a porta com um leve bip e os conduziu para dentro. É aqui. Fiquem à vontade. A sala era ampla, iluminada, mas nada suntuosa. Sofás de linho claro, quadros abstratos nas paredes e uma estante com livros e porta-retratos discretos. No canto, um piano de cauda fechada com uma cobertura de tecido azul. Caio olhava com desconfiança. A última vez que estivera numa casa bonita era quando acompanhou a mãe em uma faxina num condomínio, anos atrás. Ele olhava para tudo como se pudesse ser expulso a qualquer momento. Henrique notou a rigidez dos corpos dos dois e tentou suavizar o ambiente. Vocês estão seguros aqui. Ninguém vai machucar vocês, nem mandar vocês embora. Luana aproximou-se do sofá, mas não sentou. Passou a mão com delicadeza no tecido, como se quisesse se certificar de que aquilo era real. Posso mostrar os quartos? Eles assentiram em silêncio. Henrique os levou por um corredor com piso de madeira até um quarto com 2 camas. Lençóis novos, bichos de pelúcia ainda com etiquetas, cortinas brancas. Uma parede trazia uma prateleira cheia de livros e cadernos de desenho. O cheiro de coisa nova era quase agressivo. Escolhi esse quarto para vocês. Fica perto do meu. Se precisarem de qualquer coisa, estou ali ao lado. Luana finalmente soltou a mão do irmão e foi até a janela. Abriu um pouco a cortina. Lá fora, via-se o quintal com um balanço solitário pendurado numa árvore. É muito... começou Caio, mas não completou. Diferente? Disse Henrique. Caio assentiu. Henrique sorriu com leveza. Leva tempo. Vocês não precisam se forçar a gostar. Só fiquem. O resto a gente descobre junto. Mais tarde, enquanto jantavam na cozinha, arroz, feijão, carne moída e suco de laranja, o silêncio era o maior convidado. Henrique tentava não invadir, apenas observava. Luana comia devagar, como quem mede se haverá repetição. Caio comia rápido, quase instintivo, e só depois desacelerava, como se seu corpo lembrasse que agora poderia. Tem mais se quiserem, disse Henrique, abrindo o forno. Fiz demais sem querer. A gente... Ele pode repetir? Perguntou Luana em voz baixa. Claro que pode. Aqui todo mundo repete se quiser. Luana sorriu pela primeira vez desde que chegara. Depois do jantar, Caio ajudou a lavar a louça. Não porque fosse pedido, mas por costume. Henrique não interferiu. Quando chegaram ao quarto, Luana hesitou diante da cama. Olhou para Caio. A gente pode dormir junto? Pode sim, disse Henrique da porta. Vocês podem dormir como quiserem. Só deixem a porta entreaberta se não se importarem. Caio deitou ao lado da irmã, ambos debaixo do mesmo cobertor. Ele a abraçou por trás e ela segurou firme a mão dele. Mesmo em lençóis limpos, eles demoraram a adormecer. Henrique ficou um tempo observando pela fresta da porta. O quarto escuro, as 2 figuras pequenas, unidas como se ainda estivessem em perigo. Ele se afastou devagar, sentindo um peso novo no peito. O de não poder apagar o passado deles, só impedir que o próximo capítulo fosse igual. Nos dias que seguiram, a rotina foi construída em passos minúsculos. Henrique passou a levá-los a consultas médicas, regularizou documentos, comprou roupas. Luana começou a rir baixo quando via vídeos no celular. Caio explorava os livros da estante, perguntava sobre palavras, ficava fascinado com a geladeira cheia.
mas havia marcas, medos que não se desmanchavam com ternura. Luana pulava com qualquer batida de porta. Caio escondia comida no bolso. Ambos demoravam a falar com pessoas estranhas. Eles ainda se desculpavam o tempo todo, por existirem, por ocuparem espaço, por pedirem água. Certa noite, Henrique encontrou Caio na sala, de pé diante do piano. "Você toca?" perguntou o menino. "Tocava. Antes, minha filha tocava melhor que eu." Caio não perguntou mais. Só passou o dedo sobre as teclas fechadas e saiu devagar. Henrique observou e sentiu algo se abrindo. Uma ponte que não era construída por palavras, mas por pequenos gestos. Era assim que a confiança nascia entre sobreviventes. Eles não sorriam sempre, mas estavam ali. E naquele momento, isso já era muito. A caneta roxa corria lentamente sobre o papel. Luana estava sentada à mesa da cozinha, a língua levemente entre os dentes enquanto desenhava. Ao lado dela, um copo de leite com achocolatado e um prato com pão de forma, quase intacto. O sol da manhã entrava filtrado pelas cortinas, tingindo o ambiente com uma calma incomum. Henrique a observava de longe, do batente da porta. Havia algo novo naquele momento. O traço do desenho era mais leve. A folha, que antes era dominada por tons de cinza e linhas duras, agora ganhava amarelos, verdes e o contorno de uma árvore, com uma menina sorrindo debaixo dela. Caio apareceu no corredor, os cabelos ainda bagunçados do sono. "Ela não desenhava assim antes", sussurrou. Henrique apenas assentiu, respeitando o silêncio da cena. Luana, sem levantar os olhos, perguntou baixinho: "Posso colar na parede do quarto?" Henrique sorriu. "Pode colar onde quiser. Se quiser, a gente faz uma galeria só sua." Ela riu. Baixa, contida, como se estivesse testando o próprio riso depois de tanto tempo. Um som pequeno, mas que fez Caio soltar o ar que segurava há dias. Naquela tarde, Henrique teve uma ideia. "E se a gente fosse comer fora hoje?" Caio ergueu uma sobrancelha desconfiado. "Tipo, restaurante?" Henrique riu. "Melhor. Piquenique. Tem um parque aqui perto. Dá para levar sanduíches, frutas, um pano para sentar no gramado. O que acham?" Luana olhou para o irmão como se pedisse autorização. Caio pensou por um instante, então deu de ombros. "Nunca fiz isso." "Mas pode ser." Henrique fingiu indignação. "Como assim nunca fez um piquenique? Isso é quase um direito básico de toda criança." No fim da tarde, estavam no parque. O céu era um mar pastel, com nuvens preguiçosas e ar fresco. Henrique estendeu uma toalha quadriculada num canto sombreado por uma árvore alta. Levou uma cesta de vime que havia encontrado no armário, nunca usada até então. Luana sentou-se devagar, os olhos passeando pelo entorno. Famílias com filhos, casais jogando frescobol, crianças correndo atrás de bolhas de sabão. Tudo parecia acontecer num mundo paralelo, um mundo que até então ela só conhecia pela televisão. Caio abriu um pacote de bolacha e ofereceu a Luana primeiro. Ela aceitou e apontou para o céu. "Aquela nuvem parece um coelho." Henrique deitou-se na grama com as mãos atrás da cabeça. "E aquela ali parece o quê?" "Um sorvete derretendo." Caio riu. "Parece mais um pé sujo." Luana deu um risinho abafado. Henrique sorriu com o canto da boca sem fazer barulho. Era como assistir a um vaso se reconstruindo, pedaço por pedaço, com cola invisível. Depois de comerem, jogaram pedras em um lago raso, viram patos passarem entre as árvores e Henrique ensinou Luana a lançar folhas secas ao vento e fazer pedidos em segredo. "Pedi pra gente não voltar pra lá", disse ela depois com honestidade nua. Henrique a olhou sério e respondeu: "Não vão voltar." Naquela noite, ao chegarem em casa, Luana pediu para tomar banho sozinha. Henrique ficou próximo à porta, apenas ouvindo os passos leves no piso do banheiro e o som do chuveiro. Quando ela saiu com o cabelo úmido, vestindo um pijama florido novo,
Foi direto ao quarto, escolheu um caderno de desenhos e colou sua árvore colorida na parede, ao lado da cabeceira. Caio já estava deitado, olhos quase fechando. "Boa noite, Henrique", ela disse tímida. "Boa noite, Luana." Ela hesitou. "Posso dormir sozinha hoje?" Henrique ergueu as sobrancelhas, surpreso. Caio abriu os olhos, mas não protestou. "Claro que pode. Mas se mudar de ideia, o quarto do Caio está ali. E o meu também." Ela assentiu e fechou a porta com cuidado. Henrique ficou parado no corredor por alguns minutos, como se quisesse ter certeza de que aquilo era real. Depois, foi para o quarto. Na manhã seguinte, Luana desceu para o café da manhã com um sorriso claro. Disse bom dia antes de ser chamada. Sentou à mesa, pegou o pão sozinha. Henrique a observou, quase sem respirar. "Dormiu bem?" perguntou ele. Ela assentiu, mordendo o pão. "Sem sonhos?" "Sem pesadelos." Henrique olhou para Caio, que mastigava devagar, observando a irmã como se quisesse ter certeza de que ela ainda era real. Ele então disse, quase como um sussurro de afirmação: "A primeira vez." Luana mordeu mais um pedaço, limpou a boca com o guardanapo e, antes de sair da mesa, disse com simplicidade: "Eu acho que eu gosto daqui." Henrique apenas sorriu. Mas por dentro, algo em seu peito, há muito tempo em silêncio, se iluminava como uma casa que acende luzes pela primeira vez depois de anos no escuro. Henrique estava no escritório de casa, com a janela aberta e a luz do entardecer derramando tons dourados sobre os papéis espalhados pela mesa. Ele girava uma caneta entre os dedos, mas seus olhos estavam fixos numa pasta com o nome de Luana rabiscado em letras grandes por Caio, em caneta hidrocor azul. "Fundação Luz de Luana", ele leu em voz baixa, testando o som daquelas palavras como se fossem novas. E, de certo modo, eram. A ideia havia surgido uma semana antes, num almoço comum. Luana comentava sobre como não conseguia falar sobre certas coisas com ninguém, mas que desenhar ajudava. Caio, atento, acrescentou: "Se tivesse um lugar onde outras crianças pudessem fazer isso também, tipo pintar o que sentem, igual ela faz." Henrique engoliu em seco. A ideia fincou raízes ali mesmo. No início, ele pensou em doar para ONGs já existentes. Mas quanto mais mergulhava no mundo do acolhimento infantil, mais via as falhas do sistema. Instituições sobrecarregadas, crianças invisíveis, histórias que ninguém queria ouvir. Foi então que decidiu. Iria criar algo novo. Algo que nascesse da dor, mas que oferecesse voz, cor, espaço. Henrique convocou uma pequena equipe de sua antiga empresa, um advogado de confiança, uma arquiteta com experiência em espaços comunitários e uma assistente de projetos sociais. Mas deixou claro, quem lideraria o propósito era Caio. "Você quer mesmo que eu ajude?" perguntou o menino surpreso. "Quero que você pense como quem já passou por isso. Você sabe o que machuca e o que pode curar." Caio levou a sério. Durante dias, rabiscou ideias em cadernos, criou o esboço de uma sala do silêncio para crianças retraídas, sugeriu que tivessem lápis coloridos à disposição sem precisar pedir. Escreveu frases como: "Se quiser só ficar sentado, tudo bem." Luana, tímida, mostrou um desenho com várias crianças segurando pincéis como se fossem espadas. Henrique ficou com os olhos marejados ao ver aquilo. "Isso vai virar um mural", disse ele, na entrada. A papelada burocrática demorou, mas em pouco tempo a fundação foi registrada oficialmente. Fundação Luz de Luana, com a missão de dar visibilidade e suporte emocional a crianças vítimas de violência ou negligência, com foco na expressão artística como ferramenta terapêutica. Um galpão abandonado na periferia foi adquirido. A arquiteta, com sensibilidade rara, propôs que parte da estrutura original fosse mantida para mostrar que lugares quebrados podiam ser reconstruídos. Caio adorou a ideia.
Henrique anunciou que bancaria os custos iniciais, mas a fundação não era sobre dinheiro, era sobre impacto. Quando a primeira postagem sobre a iniciativa foi ao ar, uma foto de Caio segurando o desenho de Luana com a legenda "Nenhuma criança deveria ter que desenhar isso", o alcance surpreendeu. Compartilhamentos começaram a se multiplicar. Comentários de professores, psicólogos, pais, jornalistas. Em 2 dias, a hashtag #ExLuzDeLuana já era tendência local. Henrique evitava a exposição, mas entendeu o valor da visibilidade. Foi Caio quem escreveu a primeira carta pública da fundação. Quando eu achei que minha irmã ia morrer, pensei que ninguém se importava. Agora, a gente sabe que dá para fazer diferente. Se você tem um pincel, um caderno ou só um lugar para sentar, você já tem uma forma de começar a curar. Essa fundação não é sobre a gente, é sobre todas as crianças que ainda não foram vistas. E Luana desenhou uma versão colorida do logo, uma menina segurando uma lanterna. Alguns dias depois, uma equipe de reportagem pediu autorização para visitar o futuro espaço do Centro de Arte. Caio hesitou. "E se acharem que é só para aparecer?" Henrique respondeu. "Então mostra que não é." Durante a visita, Caio conduziu a repórter pelo espaço ainda em obras. Mostrou a área que seria a parede das memórias, onde cada criança deixaria um traço, e a sala onde os sons seriam abafados por painéis para aqueles que precisavam de silêncio. No final da matéria, a jornalista escreveu: "Uma fundação nascida de um quase silêncio, mas que agora grita por todas as infâncias interrompidas." Na volta para casa, Henrique dirigia em silêncio quando Luana, do banco de trás, perguntou: "Por que você está fazendo tudo isso?" Henrique pensou por um momento. "Porque eu perdi alguém e não consegui fazer nada. Agora eu posso." Ela não respondeu, mas inclinou o corpo para a frente e encostou a cabeça no banco do motorista por um instante. Um gesto pequeno, mas que dizia muito. Naquela noite, antes de dormir, Caio colou um novo desenho na parede do quarto. Uma grande casa colorida com crianças sorrindo nas janelas. No canto inferior, escreveu: "Lugar de cura." Henrique, ao ver aquilo, não disse nada, mas soube que estava no caminho certo. O e-mail chegou numa terça-feira, sem aviso, sem saudação. Apenas um anexo e uma linha no corpo da mensagem. "Nem tudo que parece luz é. As crianças merecem saber quem ele é." Henrique leu e releu a frase, o maxilar travado. O anexo. Uma reportagem antiga, datada de quase 8 anos antes. Título em letras garrafais: "Vazamento de dados compromete fundo filantrópico. Ex-diretor se demite em silêncio." Ele clicou no arquivo. Era sobre ele. Gilberto, com o apoio de um novo advogado, havia entrado com um novo pedido de guarda. A justificativa: recuperação pessoal, estabilidade emocional e contestação da influência indevida de um terceiro sem vínculo familiar direto. Em termos crus, ele alegava que Henrique era uma ameaça e que estava usando as crianças como fachada emocional para limpar sua imagem pública. No mesmo dia, a Fundação Luz de Luana recebeu um telefonema anônimo. Voz masculina, cortante: "Vocês acham que podem montar um circo em cima de tragédia alheia? Tem gente que não esquece o que esse Henrique fez. Melhor fecharem antes que fechem por vocês." Teresa foi alertada. A equipe jurídica também. "Isso é pressão", disse ela. "Gilberto sabe que perdeu força. Agora vai tentar desestabilizar por todos os lados." Henrique, no entanto, sabia que o problema era mais fundo. A matéria em questão não mentia. Era apenas incompleta. Anos atrás, ele fazia parte de um conselho de administração de uma instituição que cuidava de bolsas para estudantes de baixa renda. Um erro de um dos diretores, uma brecha em contratos mal monitorados, levou ao vazamento de dados sigilosos. Henrique não havia sido o causador, mas por estar entre os gestores, assumiu a responsabilidade e se afastou para preservar o projeto. A mídia não perdoou. E embora nenhuma acusação formal tenha sido feita contra ele, a imagem pública foi abalada.
Agora, aquilo voltava como um fantasma ressuscitado. Caio notou a mudança antes que alguém explicasse. Henrique já não sorria tanto, passava mais tempo ao telefone, saía mais cedo, voltava com os olhos pesados. "Está tudo bem?" o menino perguntou certa noite. Henrique hesitou, pensou em mentir, mas não conseguiu. "Tem gente tentando impedir que a gente continue junto, tentando usar coisas antigas contra mim." "Coisas ruins?" Henrique suspirou. "Coisas que não foram minha culpa, mas que aconteceram no meu caminho, e agora querem fazer parecer que isso me torna perigoso." Caio ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Quando as pessoas não querem ver a verdade, qualquer sombra serve para apagar a luz." Henrique encarou o garoto impressionado e também triste, porque Caio sabia, talvez melhor do que qualquer adulto, como a verdade podia ser enterrada por narrativas mais convenientes. Na escola, um menino comentou que o nome de Caio estava na internet, que diziam que ele e a irmã eram capricho de milionário triste. Caio não respondeu, mas ao chegar em casa, desceu direto para o quintal e ficou ali, chutando pedrinhas sem dizer nada. Luana sentiu a mudança. Quando Caio se sentou para desenhar com ela, sua folha ficou em branco. A menina desenhou uma árvore e tentou entregar a ele, mas Caio apenas sorriu sem ânimo. "A gente vai ter que ir embora de novo?" ela perguntou com medo sincero nos olhos. Henrique os observava de longe, no corredor. O peso da pergunta atravessou o peito dele como um estilhaço. Uma semana depois, a audiência preliminar sobre a nova tentativa de guarda foi agendada. O advogado de Henrique era experiente e meticuloso, mas deixou claro: "Estão querendo atacar sua credibilidade. Vão sugerir que você está usando a fundação como escudo emocional e que seu passado é incompatível com tutela infantil." "Mas eu nunca fui acusado de nada." "Isso não importa, Henrique. Na justiça da opinião pública, o que importa é a manchete, não o conteúdo." A fundação também começou a receber recuos. Uma empresa que havia prometido doação suspendeu o aporte. Um evento de inauguração foi adiado. Até mesmo a arquiteta foi abordada por repórteres querendo saber se ela estava confortável trabalhando com alguém investigado. Henrique se manteve firme, mas por dentro, o passado que ele achava superado começava a corroer o presente. Foi Caio quem, sem querer, o tirou da espiral. "Você quer desistir?" Henrique levantou os olhos do relatório. "Claro que não." "Então para de andar como se estivesse indo embora." A frase, seca e direta, quebrou algo em Henrique. Não era bronca, era cuidado. Cuidado de alguém que já conhecia o abandono. Na noite anterior à audiência, Henrique entrou no quarto de Caio e Luana. "Preciso que saibam de uma coisa. Seja qual for o resultado amanhã, nada do que está acontecendo é culpa de vocês. E se tudo isso está acontecendo, é porque vocês valem a luta." Caio assentiu. Luana, em silêncio, se levantou e foi até ele. Abraçou-o pela cintura. "A gente confia," ela disse, simples. Henrique segurou as lágrimas. Porque agora, mais do que nunca, ele sabia. A luz que carregava não era só de Luana, era deles, e era dela, e era real. O mesmo prédio, a mesma sala de espera abafada. Mas o ar parecia diferente naquela manhã, mais denso, mais pesado, como se até os móveis tivessem consciência de que desta vez tudo poderia mudar para sempre. Henrique ajeitava a gravata diante do vidro fosco de uma janela. Respirava fundo, mas não encontrava tranquilidade. Teresa estava ao lado dele, com pastas organizadas milimetricamente nos braços. Caio e Luana sentavam-se juntos num banco de madeira, lado a lado, em silêncio. Ela segurava a mão do irmão com firmeza. Ele, desta vez, tremia levemente. "Está com medo?" perguntou Henrique, abaixando-se à altura dos dois. Caio não respondeu de imediato. Depois disse: "Não por mim." Luana olhava fixamente para a porta da sala de audiências, como se soubesse que, dali em diante, não seriam apenas lembranças que decidiram suas vidas. Seriam palavras. E quem tivesse coragem de dizê-las.
A porta se abriu. Um oficial chamou. Todos para a sala. O julgamento vai começar. A juíza era uma mulher de cabelos grisalhos presos num coque apertado, rosto marcado por anos de decisões difíceis e noites curtas. Tinha uma presença firme, mas sem frieza. Sentou-se, ajeitou os óculos e anunciou: audiência de reavaliação da guarda das crianças, Caio Alves Monteiro e Luana Alves Monteiro. Em pauta, contestação do pedido de Gilberto Martins e revisão da medida protetiva provisória. Gilberto estava ali, acompanhado de seu advogado. Diferente da primeira audiência, ele parecia mais contido. Tinha um semblante mais polido, mas não menos forçado. Henrique, ao lado do próprio advogado, mantinha o olhar firme, mas sentia o peso do julgamento antes mesmo de abrir a boca. A juíza passou a palavra para os representantes legais. Teresa foi a primeira a falar com clareza. Reiteramos que o contexto de negligência foi comprovado por laudos, registros hospitalares e testemunhos consistentes. A guarda provisória com o senhor Henrique Vasconcelos não apenas garantiu estabilidade às crianças, como proporcionou melhora emocional visível, especialmente à menor Luana. O advogado de Gilberto rebateu com técnica. Ainda assim, estamos diante de um homem sem vínculo familiar, que carrega um histórico de imagem pública manchada, como demonstrado por matérias jornalísticas que vieram à tona nas últimas semanas. O vínculo emocional, por mais forte que pareça, não pode se sobrepor ao direito legal do guardião legítimo. A juíza ouviu tudo com atenção, sem emitir juízo. Então, virou-se para Henrique. O senhor deseja falar? Henrique se levantou, tirou do paletó um envelope, caminhou até a juíza e entregou. Com a permissão de Vossa Excelência, gostaria de que esta carta fosse lida como parte da minha manifestação. De quem é a autoria? De Caio. Ele escreveu sozinho. A juíza abriu o envelope, ajustou os óculos e começou a ler em voz alta. O que é uma família? É quando alguém escuta você mesmo quando você não diz nada. Quando alguém puxa o cobertor sem perguntar. Quando você não tem medo de dormir. Quando tem alguém que espera você voltar do banheiro só para saber se está tudo bem. Quando não tem comida, mas tem abraço. Quando não tem resposta, mas tem alguém tentando achar. Quando você pode chamar alguém pelo nome e esse nome te protege. O Henrique não é meu pai, mas ele é a pessoa que fez a minha irmã sorrir de novo. Isso vale mais que qualquer papel com assinatura. Silêncio. A juíza baixou o papel. Piscou lentamente, respirou. O menino gostaria de falar algo? Caio olhou para Luana. Ela assentiu com a cabeça. Lentamente, ele se levantou e caminhou até o espaço destinado às testemunhas. Não é só porque alguém tem papel assinado que ele cuida. O Gilberto tinha papel, mas a gente não tinha cama, não tinha jantar, só medo. O Henrique não tinha nada disso, mas a gente tinha abraço, tinha música, tinha desenho, tinha lugar. Obrigado, Caio, disse a juíza antes de continuar. E Luana, você gostaria de dizer algo? A sala inteira se imobilizou. Todos viraram-se para a menina. Henrique sussurrou, só se quiser. Ela hesitou, olhou para os sapatos, depois para Caio. Então se levantou, caminhou devagar até o centro da sala. Com voz quase inaudível disse, eu não falava com ninguém antes, porque meu corpo tinha medo. Agora eu falo, porque aqui ninguém grita com a gente, porque agora a gente pode dormir. Eu não quero voltar para o lugar onde meu corpo tinha medo. A juíza mordeu os lábios, tentando manter a compostura. Baixou a cabeça. Pediu uma pausa de 10 minutos. Na volta, a sentença foi lida com voz firme, mas levemente embargada. Este tribunal reconhece que vínculos afetivos, quando bem estabelecidos, podem ter o mesmo ou maior peso do que laços legais. Considerando os depoimentos, a reabilitação emocional das crianças e o impacto social causado pela iniciativa do senhor Henrique Vasconcelos, esta corte decide. A guarda provisória será mantida até decisão final, com recomendação de transição para a guarda definitiva.
condicionada à avaliação técnica final nos próximos 3 meses. Gilberto protestou. Seu advogado pediu reconsideração. A juíza ignorou. Henrique não sorriu. Apenas fechou os olhos por um segundo. Caio abraçou Luana. Teresa fechou a pasta com um suspiro de alívio. Horas depois, a matéria já circulava nos principais portais. Menina rompe silêncio em tribunal e comove o país com relatos sobre violência e esperança. Carta de menino sobre o que é família emociona a juíza e vira símbolo de luta por adoção afetiva. A hashtag "O que é família" disparou. A fundação ganhou novos seguidores. Pessoas doaram. Outras contaram suas histórias. Mas, para Henrique, o verdadeiro impacto estava ali, no banco de trás do carro, onde Luana segurava firme a carta que a juíza havia devolvido a Caio, e onde Caio olhava para ela como se finalmente pudesse respirar. Henrique sorriu discretamente. O mundo não mudara por completo, mas eles tinham ganhado tempo, e às vezes era só disso que a esperança precisava. O corredor do fórum estava em silêncio. Não o silêncio tenso das audiências anteriores, mas um silêncio em suspensão, como se o próprio tempo esperasse para ouvir a decisão. Henrique, de pé, com as mãos cruzadas nas costas, fitava o chão. Caio e Luana estavam sentados juntos, folheando um caderno de desenho. Ela rabiscava distraidamente, ele fingia não estar nervoso. Teresa chegou com um envelope nas mãos. Estava séria, mas havia algo em seu semblante que sugeria esperança contida. A juíza já assinou. Henrique a encarou. Ela estendeu o envelope. Ele o pegou devagar, com as 2 mãos. É oficial? A partir de hoje você tem a guarda definitiva das crianças. E Gilberto perdeu todos os direitos legais. Henrique baixou os olhos para o papel. Por um instante, as letras pareciam distorcidas, como se não quisessem ser lidas, ou como se carregassem mais peso do que o papel pudesse suportar. Ele respirou fundo. Depois se agachou diante de Caio e Luana. Vocês ouviram? Caio franziu o senho. Já acabou? Henrique assentiu com um sorriso discreto. É oficial, vocês ficam. Luana soltou o lápis. Olhou para o irmão, depois para Henrique. Isso quer dizer que a gente não precisa mais voltar para lugar nenhum? Isso mesmo. Ela não sorriu. Apenas assentiu, como quem compreende uma verdade tão grande que não cabe num gesto. Caio olhou para o papel nas mãos de Henrique. Posso ver? Henrique entregou. Caio leu o título, depois passou os olhos por cada linha. No fim disse, isso parece mais forte do que qualquer grito que ele já deu com a gente. A notícia correu rápido. Em poucas horas, sites que já haviam acompanhado o caso voltaram a publicar manchetes. Meninos que comoveram o país recebem guarda definitiva. Justiça reconhece vínculo afetivo. Após meses de batalha, Henrique Vasconcelos consegue adoção de Caio e tutela legal de Luana. História de superação vira símbolo de política pública para a infância negligenciada. Na Fundação Luz de Luana, as mensagens se acumulavam. Pedidos de entrevistas, ofertas de parceria, elogios emocionados. Um grupo de artistas doou murais para o novo espaço. Uma rede de livrarias enviou caixas de livros infantis. Mas o maior gesto veio de um grupo de estudantes de design que criou uma exposição online chamada O que é Família, com base na carta de Caio. Uma semana depois, Henrique recebeu um convite inusitado, uma coletiva de imprensa organizada por jornalistas independentes e ONGs de defesa da infância. O objetivo? Dar visibilidade à luta de Caio, Luana e da Fundação, como símbolo de como o afeto, aliado à ação, pode mudar realidades. Eu não sei se a gente deve ir, disse Henrique cauteloso. É muita exposição. Caio pensou por um instante. Se for para contar como deu certo, talvez outras crianças tenham mais chance. Luana apenas segurou a mão do irmão. Se você for, eu vou. O auditório era simples, mas lotado. Câmeras, luzes, microfones.
Henrique usava uma camisa azul clara e blazer. Caio, ao seu lado, vestia uma camiseta com o símbolo da fundação, a menina segurando uma lanterna. Luana, sentada entre eles, usava uma tiara com pequenas flores. A coordenadora do evento falou brevemente. Depois, passou o microfone para Henrique. Ele agradeceu, falou pouco, preferiu dar espaço a quem realmente merecia. Caio tem algo a dizer, anunciou. O menino caminhou até o púlpito com passos contidos. Não tremia, apenas respirava devagar. Pegou o papel dobrado no bolso e leu. O nome do lugar que a gente morava era casa, mas não era lar. O nome do homem era parente, mas ele não cuidava. O nome disso tudo era silêncio. Quando eu pedi ajuda, achei que ninguém ia parar, mas alguém parou. E isso mudou tudo. A gente não quer que digam que fomos salvos. A gente quer que escutem o que a gente tem para dizer. Tem muitas crianças que ainda desenham medo. A fundação é para elas. A gente quer que toda criança saiba. Não é porque você nasceu no escuro que precisa crescer lá. Silêncio. Depois aplausos longos. Caio desceu do palco e sentou-se de novo ao lado da irmã, que o abraçou sem dizer nada. Henrique o puxou para perto e disse com a voz baixa: "Você não salvou só ela, Caio. Você está salvando um monte de gente agora." Naquela noite, o vídeo da fala de Caio viralizou. Canais de TV, influenciadores, políticos, artistas, todos compartilhavam a história. Mas para ele, a parte mais importante não estava nas telas. Estava no mural pintado na entrada da fundação, já quase pronto, onde uma criança havia escrito em giz branco: "Se essa luz apareceu para eles, pode aparecer para mim também." Henrique olhou para aquilo com os olhos marejados. A história deles, antes carregada de dor e silêncio, agora era símbolo de futuro. E dessa vez, era definitivo. O cheiro de manteiga derretendo no fogão se espalhava pela casa. O som da frigideira estalando era interrompido apenas pelas risadas abafadas vindas da cozinha. Era sábado, e o sol já entrava decidido pelas janelas abertas, iluminando cada canto com uma suavidade quase proposital. Henrique mexia a massa de panquecas com uma espátula, usando um avental com estampa de abacaxis que Caio insistiu para que ele comprasse. O menino estava sentado à mesa, folheando um caderno cheio de anotações e desenhos. Luana, de pernas cruzadas na cadeira, mexia em potinhos de frutas picadas que seriam usados como recheio. "Já essa ficou bonita", disse Henrique, virando uma panqueca no ar. Luana bateu palmas baixinho. "A melhor até agora", completou Caio, anotando algo no caderno. "E você, chefe de planejamento, está anotando o que aí?", perguntou Henrique. Caio levantou os olhos com um meio sorriso. "Ideias para a exposição do centro comunitário. Já tem nome? Tô pensando em o que a gente não falou, ou antes que apagassem a luz. Ainda não decidi." Henrique assentiu, virando outra panqueca. "Gosto dos dois, mas o segundo me dá um arrepio bom." "É para ser assim mesmo", disse Caio. "Acho que arte boa é aquela que deixa um peso leve." Luana riu, distraída. "Isso nem faz sentido." "Faz sim", respondeu Caio. "Tipo quando a gente fala de um sonho que foi ruim, mas se sente melhor depois." Henrique colocou as panquecas numa travessa e sentou-se à mesa com os dois. "A gente tem alguma ideia de data para essa exposição? Final do mês, talvez?" "A arquiteta disse que a sala grande já vai estar pronta. E o mural da entrada?" "Quase. A Luana está terminando o desenho central." Henrique olhou para a menina, que encolheu os ombros com um sorriso tímido. "É uma menina segurando um pincel que vira luz." "E essa menina tem nome?" "Não", respondeu ela, "porque pode ser qualquer uma." Depois do café da manhã foram até o quintal. Caio levou o caderno, Luana levou o lápis de cor. Sentaram na grama ainda úmida do orvalho tardio e passaram um bom tempo em silêncio. O tipo de silêncio que não pesa, o tipo que conforta. Henrique ficou observando da varanda.
Aqueles dois, que meses antes não sabiam se acordariam juntos no dia seguinte, agora dividiam um sábado, como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. Quando eu crescer, disse Luana de repente, quero ensinar crianças a desenhar sem medo. Medo de quê? De errar, de desenhar coisa triste ou feia. Porque toda vez que eu fazia uma coisa escura, a professora achava que eu estava com problema. Mas às vezes a gente só precisa desenhar o que sente. E pronto. Caio concordou com a cabeça, sem dizer nada. E você, Caio? Ela perguntou depois. O que você quer ser? Ele pensou por um tempo. Eu acho que quero ser alguém que escreve o que os outros têm medo de dizer. Luana franziu o nariz. Tipo escritor? Tipo irmão, ele respondeu. No fim da tarde, foram visitar o centro comunitário. As paredes ainda cheiravam a tinta nova. O espaço era amplo, com salas multiuso, estúdio de arte e uma biblioteca em formação. No corredor principal, faixas coloridas anunciavam a inauguração da fundação. Henrique observava tudo com discrição. Não interferia nas decisões artísticas de Caio e Luana. Apenas acompanhava, aprendia com eles. Era o oposto do homem que começou essa jornada meses atrás. O executivo contido, que media o mundo em lucros e perdas. Agora, ele media em risos espontâneos, em olhos curiosos, em vozes pequenas ganhando volume. Acho que a gente deveria deixar uma parede em branco, disse Caio. Sem nada, só para lembrar que tem coisa que ainda não conseguimos dizer. Henrique assentiu, como quem entende que nem tudo precisa de resposta. De volta à casa, no começo da noite, prepararam um jantar simples. Henrique deixou que Luana escolhesse a música. Tocava uma canção antiga sobre caminhos e janelas abertas. Enquanto comiam, Luana fez uma pergunta. A gente vai fazer panquecas de novo sábado que vem? Claro, disse Henrique. Se vocês quiserem. Eu quero, ela respondeu. Tem gosto de amanhã. Henrique ficou em silêncio. Caio olhou para ele e completou. E cheira a casa. Henrique sorriu e por dentro sentiu-se inteiro, porque agora eles tinham mais do que um endereço. Tinham um lar com cheiro de panqueca e gosto de futuro. O sol começava a descer no céu quando os primeiros convidados chegaram. O calor do final da tarde trazia uma brisa leve, carregando o cheiro fresco de tinta recém-seca e flores do jardim comunitário. Balões brancos e amarelos marcavam a entrada. Um banner simples, em tecido cru, dizia Inauguração Centro de Arte e Luz de Luana, onde todo silêncio encontra cor. Henrique estava parado à entrada. Camisa branca, blazer leve, olhar atento. Atrás dele, Caio organizava uma mesa com pequenos blocos de papel e lápis de cor. Para quem quiser deixar um desenho antes de ir embora, como ele havia sugerido. Luana, no interior da sala principal, dava os toques finais em algo que ninguém, além de poucas crianças da fundação, tinha visto ainda. Tudo pronto? Perguntou Henrique, aproximando-se de Caio. O menino assentiu. Quase. E ela? Disse que só sai quando for a hora certa. Henrique sorriu. A Luana virou especialista em hora certa, né? Virou, respondeu Caio. E ambos sabiam que havia muito mais por trás daquela resposta simples. Às 18 horas em ponto, as luzes do pátio foram acesas. A estrutura de palco improvisado estava armada ao lado de um painel branco coberto por um pano grande. Um pequeno púlpito ao centro com o microfone ligado. Pessoas ocupavam o espaço gradualmente, crianças com camisetas da fundação, mães com olhares agradecidos, jovens artistas, voluntários, jornalistas, alguns rostos conhecidos, outros apenas curiosos. Henrique foi o primeiro a subir. Boa noite. A voz soou clara, serena. Hoje a gente não está só inaugurando um prédio, estamos inaugurando possibilidades. E essas possibilidades começaram no dia em que um menino correu pedindo ajuda e ninguém parou. Até que alguém parou. Mas mais do que isso, ele continuou, e me ensinou a fazer o mesmo. Ele fez uma pausa, olhando para Caio na plateia. Essa fundação é deles.
mas é também de todo mundo que já se sentiu invisível, que já gritou sem ser ouvido. Hoje, a gente escolhe ouvir. Aplausos suaves. Ele desceu. Caio subiu em seguida segurando uma folha de papel dobrado. Sua nova carta pública, escrita na noite anterior. Antes, quando eu desenhava, era para guardar o que não podia contar. Agora, eu desenho para dividir. Ele olhou em volta. E espero que esse lugar seja onde as pessoas venham, não para resolver tudo, mas para não ficarem sozinhas enquanto tentam. Ele olhou para o pano, ainda cobrindo o mural. Quando a gente desenhou isso, não foi para decorar, foi para contar. Cada cor, cada traço aqui é um pedaço de alguém. E quem vai contar essa história é minha irmã. Todos os olhos se voltaram para Luana, que caminhou devagar até o microfone. Vestia uma camiseta simples, calça jeans e o colar que ganhara de uma das voluntárias. Um pingente em forma de pincel. Ela respirou fundo. Depois falou: "Eu desenhei muita coisa que ninguém via. Hoje, a gente vai mostrar o desenho que é de todo mundo aqui." Ela puxou uma pequena cordinha. O pano caiu. Atrás, um mural com mais de 2 metros de largura e quase a mesma altura explodiu em cores. Era um retrato estilizado, em traços infantis e contornos vivos. Caio, Luana e Henrique de mãos dadas ao centro, cercados por crianças com pincéis, cadernos, lanternas e corações. O fundo era uma espiral de tons quentes que pareciam irradiar luz do trio central. A multidão prendeu a respiração. Alguns choraram, outros apenas sorriram, como se entendessem algo sem que ninguém precisasse explicar. Luana se afastou do microfone. Caio voltou ao lado dela. Henrique os abraçou com os olhos. O evento seguiu. Crianças desenharam no corredor lateral. Adolescentes grafitaram a entrada da sala de arte com frases como: "Aqui a dor vira traço e lugar de escuta também é lar." Os visitantes deixavam bilhetes anônimos numa caixa chamada "Coisas que eu não disse." Um idoso escreveu: "Aos 8 anos, fui como o Caio. Aos 70, agradeço por ele ter falado por mim." À medida que o sol se punha, o mural foi banhado por luz âmbar. Um sistema de iluminação suave havia sido instalado para realçar as cores ao entardecer. Era como se o desenho respirasse. Henrique observava em silêncio. Caio, ao seu lado, falou sem tirar os olhos do mural. "Às vezes, eu penso que a gente podia ter morrido sem que ninguém soubesse." Henrique não respondeu. Esperou. "Mas a gente não morreu. E agora tem gente viva porque ouviu a gente." Ele respirou. "Foi o amor que salvou a gente. E o amor é o que vai salvar os outros." Henrique colocou a mão no ombro do menino, firme, sem palavras. Luana se aproximou e os três ficaram lado a lado, olhando para o mural, enquanto a luz se tornava cada vez mais dourada, mais suave, mais definitiva. Ao fundo, uma criança começou a cantarolar baixinho, uma melodia simples. Outras foram juntando vozes. E por um momento breve, o mundo pareceu não apenas justo, mas inteiro. Do lado de fora, uma placa foi afixada discretamente junto ao portão da fundação. Nela, apenas uma frase: "Toda criança nasce luz, só precisa de um lugar para acender." E ali, naquele entardecer calmo, entre risos, pincéis e promessas, uma história que nasceu no escuro encontrou sua claridade mais plena. E então, o que achou dessa história emocionante? Conta pra gente nos comentários. Vamos adorar saber sua opinião. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Até a próxima.